A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição com a temática O Evangelho do Verbo, olhando aqui, refletindo sobre a revelação especial de Deus à humanidade. Certo escritor chegou a dizer que o maior ato histórico da humanidade não foi o homem pisar na lua, foi Deus pisar na terra na condição de ser humano comum. Assista todo o vídeo e ao final deixe seu like, seus comentários, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, abençoe outras vidas. Se inscreva se você ainda não se inscreveu, acione o sininho para receber as notificações das próximas postagens. Suas interações são muito importantes para ampliar o alcance desses vídeos e eu conto contigo. O versículo do dia está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como verdade aplicada, o pastor César Rosa, que é o comentarista das lições Conectar Mais, ele afirma que o Evangelho do Verbo mostra claramente a divindade de Jesus. O texto de referência é João capítulo 1, versículos 1 a 18, onde narra a ação divina para promover a luz nas trevas espirituais da humanidade e possibilitar ao ser humano vislumbrar o grande amor de Deus manifestado por meio da humanização de Jesus Cristo para resgatar a humanidade da maldição do pecado. No texto narra ainda o testemunho de João de que Jesus, de fato e de direito, era o cumprimento literal dos atos proféticos alusivos ao Mashiach, ao Cristo, ao ungido de Deus. O Evangelho de João é considerado o Evangelho do Verbo. Ele foi representado pelo profeta Ezequiel nas duas visões que ele teve enquanto estava cativo na Babilônia, por meio do rosto de águia, aquele que vem das alturas. O apóstolo João procurou apresentar a natureza divina de Jesus, iniciando pela forma como ocorreu a humanização. Por isso o Evangelho de João é considerado o mais valioso dos 4 evangelhos, o mais evangelístico. Nenhum outro livro da Bíblia tem uma cena introdutória tão teológica quanto o Evangelho de João. Além disso, João ele apresenta várias revelações não encontradas nos outros evangelhos e que os complementam de forma harmoniosa e inerrante. O termo verbo ele vem do grego logos e significa literalmente eu digo. Considerando a origem do termo, significa fundamento, palavra, razão. Como um termo técnico da filosofia ocidental, Heráclito definiu o termo logos como sendo o princípio da ordem e do conhecimento, ou seja, como a base da razão da explicação. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 14, a parte A, João diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, no sentido corporal, no sentido perceptível. Nos versículos 2 e 3, João afirma: Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lendo esses textos com um olhar lá em Gênesis capítulos 1 e 2, no relato da obra criacional, pode-se vislumbrar Jesus como sendo o fundamento, a base para as coisas acontecerem de forma sustentável. O agente divino responsável por trazer as coisas à existência lá na obra criacional. O Logos, a palavra utilizada por Deus para expressar a sua permissão e o seu propósito de trazer à existência a obra criacional. A razão, a explicação para a obra criada, ela vira à existência de uma forma tão organizada e tão perfeita ao som do substantivo haja, derivado do verbo haver, pronunciado por Deus para fazer a obra criada aparecer com tantos detalhes de perfeição em todos os aspectos. O pastor César Rosa destaca que tanto o livro de Gênesis quanto o Evangelho de João, eles iniciam com a expressão no princípio, fazendo aí uma conexão das duas passagens que evidenciam que o Mashiach, que o Cristo, o ungido de Deus, o Yehoshua, o Jesus, o Salvador, o Logos, o Verbo divino, estava no princípio com Yahvé Adonai. A encarnação de Jesus foi a melhor forma de Deus se revelar à humanidade, poder ser conhecido, se relacionar com o ser humano, demonstrar compaixão e prover salvação para a humanidade. João diz literalmente que o Verbo se fez carne, se tornou um ser humano comum como qualquer outro no que se refere aí às características humanas. O apóstolo Paulo ele ressalta que ocorreu uma completa metamorfose na qual Deus, na pessoa de Jesus Cristo, a terceira pessoa da Trindade Santa, ele tomou a forma de servo na condição de um ser humano comum, sem perder a sua essência
a essência da natureza divina, a qual o evangelista João ele se empenha tanto em confirmar. Paulo ele usou a expressão grega kenosis para dizer que Jesus ele se esvaziou-se de si mesmo, ou seja, ele apenas neutralizou a sua essência divina de uma maneira temporária para exercer o seu ministério terreno na condição de 100% ser humano. Jesus continuou sendo plenamente Deus. No entanto, não se utilizou de seus atributos divinos enquanto ele permaneceu no corpo humano para consolidar o plano de redenção da humanidade. Repito, em todo o tempo, Jesus ele foi 100% ser humano e 100% Deus. Uma natureza ela não foi separada da outra. Jesus apenas não se utilizou dos seus atributos divinos enquanto homem. Com a ressurreição de Jesus, essa neutralização ela teve fim e Jesus ressurgiu com todas as características divinas que lhes eram próprias desde sua humanização e que ele não abriu mão delas enquanto ser humano, apenas não se utilizou no seu ministério terreno. Paulo ele reforçou essa verdade afirmando que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. O verbo, o fundamento, a razão de ser, o responsável pela ordem, a perfeita explicação de tudo, a palavra, o logos, ele era cheio de graça e de verdade, diz o evangelista João. O termo graça é a tradução do grego charis, e no contexto bíblico se refere à ação divina de oferecer salvação à humanidade, mesmo que a humanidade não mereça. O uso do termo grego charis no contexto bíblico, ele é aplicado no nominativo por parte do sujeito doador da graça. Ou seja, o termo charis é utilizado para nominar uma pessoa amiga, cheia de benevolência, de boa vontade e que, por ter essas características predominantes, a pessoa ela disponibiliza ternura e clemência, que é a disposição de perdoar e de agir com boa vontade com as outras pessoas, mesmo que as outras pessoas mereçam ser tratadas de forma contrária. João diz ainda que o verbo divino era cheio de verdade, ou seja, ele era veraz, era apegado à verdade. O termo verdade vem do grego aleteuon e descreve a forma como Deus lida fielmente, verdadeiramente com alguém. O substantivo grego aletheia apresenta verdade, veracidade, como sendo a substância real que se apoia com base na aparência, é a essência manifesta e verdadeira de um assunto. Ou seja, Jesus, o Verbo divino, se apresentando cheio de verdade, é de fato a conclusão absoluta e inequívoca extraída do projeto de Deus para a salvação e redenção da humanidade. Por ser cheio de graça, Jesus ele pode se compadecer do ser humano e salvá-lo com base na fé demonstrada em seu sacrifício na cruz do Calvário, mesmo sem merecimento do ser humano. Por ser cheio de verdade, ele é 100% veraz, 100% confiável, pois tudo que é em Jesus Cristo, assim como o que ele é e o que ele fala, é verdadeiro. O pastor César Rosa salienta que nos dias em que Jesus, o Verbo divino, se manifestou ao mundo, era uma época marcada por um cruel sistema religioso legalista, no qual o acesso à religião era privilégio de poucos. Os que mais precisavam ser religados com Deus por meio da religião eram discriminados, marginalizados e impedidos de ter acesso até mesmo às reuniões na sinagoga. Cheio de graça, Jesus disse que veio para evangelizar os pobres, foi enviado a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Cheio de verdade, Jesus veio para confrontar o legalismo religioso, libertar os homens das crendices e do tradicionalismo. Enquanto o sistema social, político e religioso condenava e escravizava as pessoas, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para prover vida e vida em abundância. Ainda hoje, Jesus Cristo continua sendo apresentado à humanidade com as mesmas características, cheio de graça e de verdade. Da mesma forma, ainda hoje o ser humano ele precisa acreditar em Jesus como sendo enviado de Deus para redimir a humanidade, depositar a fé no sacrifício de Jesus e servi-lo fielmente até o fim para ter concretizado a sua condição de salvo em Jesus Cristo, o Verbo divino que se fez carne. É consenso que o escritor do Evangelho de João é o apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, que também foi um dos 12 apóstolos.
João ele foi testemunha ocular dos acontecimentos que envolveram os 3 anos e meio do ministério terreno de Jesus. Ele esteve presente, inclusive, no Monte da Transfiguração, e essa experiência deu a João a autonomia para defender a natureza divina de Jesus, tendo em vista que ele presenciou a transfiguração de Jesus e ouviu o testemunho da boca do próprio Deus, de que Jesus era o Filho amado, o qual Deus depositava o seu prazer e o qual todos deveriam ouvir. O apóstolo e evangelista João, junto com Pedro, eles foram os responsáveis pelos preparativos da última ceia e também foi um dos que estiveram mais próximos de Jesus na noite em que Jesus se retirou para orar no jardim do Getsêmani antes de ser preso. O objetivo de João escrever o Evangelho do Verbo Divino foi para que as pessoas viessem a crer que o seu testemunho a respeito de Jesus era verdadeiro. Também é consenso que o Evangelho de João ele tenha sido escrito aí no final do primeiro século da era cristã, enquanto o apóstolo João ele estava morando na cidade de Éfeso. O pastor César Rosa ele destaca que essa foi uma época de grandes perseguições, de muitas heresias sendo disseminadas na tentativa de barrar a expansão do cristianismo, ao colocar dúvidas quanto à natureza divina de Jesus. O estilo literário utilizado por João foi exatamente evangelístico, pois João ele se esmerou em anunciar as boas novas, as boas notícias a respeito de Jesus, como ele pessoalmente foi testemunha. João se utilizou de várias figuras da poesia hebraica, com destaque ao paralelismo para fazer comparações por meio das alegorias, que são os pensamentos colocados de forma figurada, e reforçar aí a ideia das verdades acerca de Jesus. João também fez questão de explicar de forma minuciosa as festas e os costumes judaicos. O Evangelho de João também é conhecido como sendo um evangelho apologético, um evangelho de defesa da fé cristã com base em pressupostos da razão. Isso fica claro tendo em vista a defesa veemente que João faz quanto à natureza divina de Jesus e de João apresentar Jesus como sendo o próprio Deus em forma humana. Por 7 vezes, João registra a frase "eu sou", pronunciada por Jesus, se referindo a ele mesmo como sendo o enviado de Deus para consolidar o plano de redenção, de salvação da humanidade. Jesus disse: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira." João também registra as afirmações de Jesus se equiparando diretamente a Yahvé do Antigo Testamento. Jesus diz: "Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai." O evangelista João ele equilibra a proclamação de que Jesus era Deus em forma humana com a proclamação de que Jesus era totalmente humano, mostrando assim o equilíbrio entre as duas naturezas de Jesus, a divina e também a natureza humana, de forma que uma não anulou a outra e o Deus Todo-Poderoso, por meio de Jesus, podia ser tocado pelos seres humanos, sentia fome, sede e se relacionava diretamente com a humanidade. De fato, era o Emanuel, o Deus conosco, como disse o anjo a José, lá em Mateus capítulo 1, versículo 23. Na defesa da fé cristã, João ainda ele aborda outros temas teológicos. O pecado é entendido no Evangelho de João como sendo a incredulidade consolidada no ato de rejeitar a Cristo, que gera morte espiritual e acarreta julgamento. O Evangelho de João contém mais ensinamentos sobre o Espírito Santo do que qualquer outro evangelho. A unidade e o testemunho da igreja também recebe atenção especial no Evangelho de João. Como se observa, o Evangelho de João não tem muitas semelhanças com os outros evangelhos, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. O pastor César Rosa ele ressalta que não se encontra no Evangelho de João os discursos contra a vida legalista dos escribas e dos fariseus, nem tampouco sobre a ética do reino de Deus. No entanto, João registra eventos essenciais que reforçam a natureza e a pessoa de Jesus Cristo. Veja, por exemplo, o objetivo dos milagres relatados por João no seu evangelho, nos quais João procura deixar o mais evidente possível o poder sobrenatural de Jesus Cristo sobre as impossibilidades humanas. Jesus, mesmo sendo Deus e não se utilizando de seus atributos divinos para realizar os milagres que realizou, Jesus exerceu seu ministério na condição de ser humano comum e na forma como realizou os milagres, comprovou que é possível ainda hoje uma pessoa ser usada por Deus de forma sobrenatural para superar as impossibilidades humanas. Dentre os destaques dados pelo pastor César Rosa nessa temática sobre o Evangelho do Verbo, ele salienta que ao curar o filho do oficial romano,
Jesus evidenciou que Deus ele não está limitado ao lugar, mas uma ordem dada por uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, em plena comunhão com Deus, faz Deus mover o sobrenatural e mudar toda a situação de extrema aflição, transformando aí em regozijo. Ao andar sobre as águas, Jesus evidenciou a possibilidade de os servos e as servas do Senhor terem o domínio sobre as forças das leis que regem o universo. No caso específico, cheio do Espírito Santo, Jesus ele suspendeu a lei da gravidade, não se afundou ao andar sobre o mar e ainda fez com que o vento e o mar se acalmassem. No caso da ressurreição de Lázaro, Jesus, após uma oração de gratidão e louvor a Deus, ordenou que Lázaro saísse para fora do sepulcro depois de 4 dias de morto. Jesus evidenciou que debaixo da autoridade de Deus, os servos e servas do Senhor têm autoridade sobre a morte e sobre os limites da ciência. Esse e tantos outros milagres realizados por Jesus fortalecem a fé do cristão, pois mesmo sendo Deus, Jesus realizou os milagres na condição de um ser humano comum, porém cheio do Espírito Santo de Deus, em plena comunhão com o Pai. Como Deus, Jesus ele foi superior a tudo e a todos. E como ser humano, enquanto andou sobre a face da terra, Jesus ele viveu de acordo com o padrão ético e moral instituído por Deus, acima das expectativas humanas de todas as épocas. Quanto a Jesus como doador da vida, o evangelista João, ao apresentar o Verbo divino, ele afirma que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Foi o Verbo divino que possibilitou vida a toda a criação, como também é ele quem mantém a vida e quem gera a sustentabilidade para a preservação de todas as espécies com vida. É o Verbo divino que tira o ser humano da ignorância das trevas espirituais, fazendo raiar a esperança da vida espiritual e eterna ao lado de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus afirmou: "Eu sou a vida." O pastor César Rosa ele frisa que a expressão grega zoe, utilizada para expressar vida em Cristo, ela se refere a uma vida em um nível superior, não sujeito às falências múltiplas de órgãos, uma vida que ultrapassa os limites humanos e possibilita a pessoa estar na eternidade com Jesus. A vida plena, a vida abundante oferecida por Jesus envolve todas as bênçãos resultantes do projeto de salvação oferecido por Deus à humanidade e consolidado na vida, no ministério, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Servir a Jesus, se relacionar com Jesus, é servir a Deus, é se relacionar com o próprio Deus, com o autor, com o doador e sustentador das vidas física e espiritual. O pastor César Rosa ele afirma que essa é a mais alta experiência que um ser humano pode ganhar. Além disso, pode desfrutar dela plenamente e pode compartilhar dessa experiência extraordinária com outras pessoas por meio da evangelização. Em João capítulo 10, versículos 9 e 10, a parte B, Jesus disse: "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." As pessoas precisam se conscientizar disso, pois de fato Jesus ele oferece a suficiência necessária para que o ser humano tenha sobrevida física com qualidade e também de forma sustentável, de forma a não comprometer, mas sim contribuir para que a pessoa usufrua de vida eterna ao lado de Jesus. Em sã consciência, uma pessoa nunca rejeita essa experiência extraordinária que foi disponibilizada por Deus através da humanização de Jesus Cristo, o Verbo divino. Com a ascensão de Jesus ao céu e como prometido por ele, o Espírito Santo foi concedido para atuar na vida das pessoas por meio da igreja cristã, com o intuito de selar as pessoas que se renderem a Cristo, o recebendo como Senhor e Salvador de suas vidas, encher os cristãos de poder e autoridade para realizar milagres, revesti-lo para resistir os desafios da vida cristã de forma fiel e resiliente, testificar, testemunhar as verdades acerca de Jesus, assistir a igreja em suas necessidades ao prover os dons sobrenaturais e as virtudes do fruto do Espírito, santificar a igreja para servir a Deus na terra e ter acesso a ele de forma plena, como também para conduzir a igreja ao encontro de Jesus no momento do arrebatamento da igreja. O pastor César Rosa ele reforça que o Evangelho de João, o Evangelho do Verbo divino, é uma excelente fonte para se conhecer a divindade de Jesus.
Aconselha-se que o primeiro livro da Bíblia a ser estudado por uma pessoa seja o Evangelho de João, o Evangelho do Verbo, por sua riqueza de detalhes quanto ao plano de salvação no qual o próprio Deus, que no princípio se apresentou à humanidade apenas como o Verbo, ele se fez carne, habitou entre os seres humanos, cheio de graça e de verdade, para revelar a sua glória aos seus servos e suas servas, a fim de se tornar conhecido, se relacionar com o ser humano e abençoá-lo de forma transbordante. Que o Espírito Santo de Deus te ajude a consolidar a sua fé com toda a fundamentação teológica que é apresentada aqui no Evangelho de João, o Evangelho do Verbo Divino. Hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, conectados na lição. Prossiga na paz do Senhor.